Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Queiroz, eu trabalho na presidência da CETESB. A CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Desde 2009, a CETESB reúne todo o licenciamento ambiental do Estado e, para mim, é um prazer estar participando dessa reunião, porque já de algum tempo nós percebemos que os mecanismos de comando e controle do Estado não são suficientes para resolver a questão ambiental. A questão ambiental é muito grande, necessariamente exige uma participação da comunidade, exige uma participação do setor produtivo, e eu fiquei muito feliz até agora, porque eu ouvi vários aspectos que eu gostaria de comentar com vocês. Eu quero primeiro começar só destacando a questão da água, né? Legislar e controlar o uso da água é uma coisa muito antiga. Em Mendonça, na Argentina, que é uma cidade construída no meio do deserto, com uma produção vinícola enorme, a utilização de água é do degelo dos Andes, e as leis de uso da água vêm do começo do século XIX. Para ter uma outra ideia, aqui no Brasil, o Código de Águas de 34, o preâmbulo do Código de Águas de 1934, considerando que a legislação da água está muito ultrapassada, quer dizer, em 34 nós tínhamos consciência de uma legislação ultrapassada em relação à água. Então vejam como que esse assunto, na verdade, não é um assunto novo, é um assunto antigo e é um assunto que cada vez assume mais importância. E quando nós falamos em água, nós temos que ter um conceito amplo de água, né? A água não é só a água que está no rio. A água é a água que está no lençol subterrâneo, a água é a água da nascente, a água é a água que vai para o oceano. Então, nós temos um conjunto da água dentro do nosso ambiente. E é esse conjunto que nós temos que observar. Falar de água não é falar de limpar um rio. Falar de água é muito mais do que isso. Falar de água é falar do consumo da água, da quantidade de água gasta nos nossos processos. Eu fui criado com a ideia de que o Brasil tinha água à vontade, né? Água à vontade, pode usar água à vontade, não há necessidade de se preocupar com a água. Tivemos um choque de realidade em 2014, né, quando a megalópole de São Paulo quase entra em colapso. Nós estivemos muito perto de um colapso, que eu ouso dizer seria muito maior do que esse da Covid, porque os nossos estoques de água para São Paulo chegaram a 5%. Imaginem a megalópole sem água, o que iria acontecer? Então, essa questão da água exige, sim, uma participação profunda da sociedade, uma alteração de hábitos. Especificamente, com relação à alteração de hábitos e papel dos órgãos reguladores, nós temos que pensar o que nós olhamos quando licenciamos uma indústria ou quando trabalhamos com a água no meio ambiente como órgão licenciador. A primeira questão é a quantidade. A quantidade da água depende de outorgas concedidas aqui em São Paulo pelo DAE. O segundo, a qualidade, que água que você retorna ao corpo d'água depois da utilização. Obviamente que todo cuidado do órgão ambiental é fazer com que o efluente tratado da indústria não piore a qualidade do curso d'água que o recebe. Mas nós temos que avançar um pouco mais do que isso, nós temos que ir para uma ação de melhoria da qualidade desse corpo d'água, e não só da sua manutenção. Da mesma forma, cada vez mais nós vamos ter uma discussão sobre as quantidades utilizadas. Então, quanto que o seu processo industrial usa? Isso foi muito bem colocado no painel anterior, né? Qual é a sua utilização de água e quanto a melhoria tecnológica pode reduzir esse consumo de água? Então, nós temos um aspecto importante, que é a melhoria tecnológica no processo industrial, não só no que se refere ao tratamento de efluentes, mas na questão da utilização da própria água. Existem no Sistema Nacional do Meio Ambiente mecanismos de participação muito importantes. Então, quando falamos de água, nós temos que pensar na Lei de Gestão de Recursos Hídricos e dos comitês de bacia. Fundamental que esse mecanismo dos comitês de bacia, que prevêem a participação da sociedade civil, que esses comitês funcionem efetivamente, preponderantemente para estabelecer cobrança pelo uso da água. Nós precisamos valorizar esse meio ambiente, né? O meio ambiente é de todos e não é de ninguém, e é de graça, então fica muito fácil utilizar os recursos naturais. Dentro de determinados limites, eu tenho direito, eu uso a água do jeito que eu quero. Isso equivale à pessoa na cidade de São Paulo que lava sua calçada com água tratada. Essa água é uma água tratada para consumo humano. Custa caro tratar essa água, custa caro
tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista ambiental. A implantação de uma estação de tratamento de águas é grande, um empreendimento impactante. Esse empreendimento gera lodo, esse lodo tem que ser destinado, e assim por diante. Quer dizer, não se pode tratar de uma maneira simplificada a água, dizendo eu pago pela água, portanto eu posso usá-la. Então, essa melhoria tecnológica ela é fundamental no nosso ambiente. E existem exemplos muito positivos disso em outros setores industriais. Eu vou citar um setor que, ao longo das últimas 2 décadas, avançou muito por iniciativa própria, é o setor sucroalcooleiro. Vocês de São Paulo devem ter acompanhado a redução e agora praticamente a extinção do uso do fogo para despalha da cana-de-açúcar. Pois bem, havia uma lei estabelecendo um prazo para que isso acontecesse. O setor procurou o órgão ambiental e se dispôs a assinar um protocolo agroambiental e antecipou os prazos previstos em lei. Então, não é o mecanismo da lei, do comando e controle da lei. O setor se dispôs a fazer isso, que é o que eu sinto muito nessas conversas que estão acontecendo aqui. Então, é plenamente possível o setor se mobilizar, estabelecer um padrão de boas práticas, propor um protocolo ambiental, assumir esse protocolo e assumir espontaneamente uma obrigação de fazer mais do que a lei exige, que é a nossa participação efetiva. Fiquei muito contente também de ouvir um exemplo da Bahia, se eu não me engano, de recuperação de nascentes. Existe uma ação governamental também no estado de São Paulo, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que é o programa Nascentes. É um programa no qual qualquer um pode oferecer áreas a serem recuperadas. No licenciamento, eu exijo do empreendedor que pede uma licença, muitas vezes, medidas de recuperação. Mas eu não tenho aonde fazer essa recuperação, né? O empreendedor não tem onde fazer essa recuperação. Então, essa plataforma do programa Nascentes é uma plataforma tanto para quem quer recuperar uma área para atender uma exigência do órgão ambiental, como para quem quer ter uma área recuperada por alguém. Então, essa é um outro exemplo. Antônio. Nossa. Muito interessante, né? Muito, vocês têm muito. na indústria uma área que precisa recuperar, não tem uma obrigação, podem usar essa plataforma. Então, essas ideias são muito incríveis. Obrigada, Antônio. Olha, eu estou aqui assim, maravilhada com essa sua fala. É tão importante ouvir assim, um parecer técnico, sabe? Eu acho que a indústria da moda ela carece muito de pareceres técnicos, foi uma indústria muito autodidata no Brasil, sabe? E foi indo conforme, sabe? Foi indo numa crescente, num fast com a virada do milênio tão rápido. Esse fast foi muito mais fast do que ele devia ter sido, talvez. E a gente se atropelou. Ouvir você falar aí com essa propriedade, isso anima. A gente conversou um pouquinho, né, sobre a possibilidade desse protocolo, dessa ideia aí. Eu vou seguir com o grupo, assim que a gente, nesse ciclo 2 da Moda pela Água, e agradeço enormemente a sua colaboração, Antônio, e fique aqui com a gente. Obrigada. Eu vou passar a palavra, o Antônio falou sobre o Comitê de Bacias, então eu vou passar a palavra para o Ângelo. Ângelo, você está com o seu... Isso. Olá, Ângelo. Obrigada pela sua participação. Se apresenta, por gentileza. Acho que para alguns já é boa tarde, né? Mas para a gente aqui é bom dia. Eu estou aqui desde o início e ouvindo bastante, aprendendo muito. Então, é Ângelo Lima, né? Eu trabalho hoje, como secretário executivo do Observatório da Governança das Águas. Minha formação sou biólogo e trabalho, vamos falar especificamente com gestão de recursos hídricos, já tem aí em torno aí de uns 20 anos. Bem, primeiro assim, a nossa responsabilidade social, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, um momento tão incomum, e que mostra para a gente aquilo que o chefe índio falou em 1854, que tudo que acontecer à Terra, acontecerá aos filhos da Terra. Mais do que nunca, a gente tem que ter esse aprendizado nesse momento, né, em que a gente tem uma desigualdade social muito grande no mundo, no Brasil, e da responsabilidade social para todos nós que pudermos, aquilo que estiver ao nosso alcance, promovermos e incentivarmos a solidariedade
em função do coronavírus também. E não esquecer de outras doenças que acontecem no mundo, inclusive doenças que têm origem na má qualidade da água. Então, isso é muito importante, quer dizer, a mensagem é que todos fiquem em casa. A economia ela já estava, né, numa situação ruim. Não vai ser porque agora a gente vai numa situação como essa, vou trabalhar e colocar em risco vidas. Então, é fundamental que a gente passe a mensagem da importância de que o que vale é a vida, né? E tomara que a gente tenha um grande aprendizado nesse aspecto. Voltando, né, falando sobre o tema, mas também falando sobre um tema, sobre um olhar, né, que a gente precisa ter, é um olhar sobre o todo. Né? A gente, muitas vezes, na nossa ciência, né, no nosso aprendizado, acaba compartimentando a nossa visão e não olha, por exemplo, mesmo quando se olha a cadeia, né, vamos dizer, da produção de plásticos, e aí a geração de microplásticos, enfim, e de todo o componente que acaba, inclusive, ocasionando problemas de poluição nos rios, acaba ocasionando, inclusive, às vezes, inclusive por ainda não termos um grande investimento, né, numa educação permanente, porque a educação é fundamental para esses processos, né? Porque, de um lado, é fundamental que a indústria, né, que a indústria da moda se engaje, isso, né, tem que dar os parabéns para isso, mas também é preciso que a gente enxergue o todo. E eu estou falando do seguinte, né, a responsabilidade quando se coloca, por exemplo, uma discussão de um código florestal que tinha seus equívocos, poderia ter, mas não o equívoco, por exemplo, de diminuir as áreas de proteção de mananciais, as áreas de preservação permanente. Como que a indústria da moda e todas essas enfim, se posicionaram quando a ciência, inclusive, estava falando exatamente ao contrário. E hoje, aqui, exatamente em São Paulo, né, no estado de São Paulo, acabou de ser lançado um estudo mostrando que a diminuição das áreas de preservação permanente não garantem a qualidade da água, não garante a quantidade de água. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar sobre o todo para que também, nesse momento, ok, fazemos nossa parte, é importante, mas como é que se posicionamos diante de questões que também vão afetar a qualidade da água e que vão trazer, inclusive, maiores desafios para a própria indústria de manter a qualidade e quantidade de água. Quer dizer, as regiões metropolitanas hoje, né, o colega acabou de falar, e São Paulo não está, infelizmente, passível infelizmente, de não acontecer, de deixar de acontecer de novo um problema de segurança hídrica. Nossas regiões metropolitanas todas estão sob essa ameaça, essa que é a grande questão. Então, para além de pensar na questão dos plásticos, eu estava até pesquisando aqui, vale a pena, inclusive, citar aqui, por exemplo, uma tese de mestrado da COP, que foi apresentada em 2012, que é da Maria Clara Brandt Ribeiro de Oliveira, que ela fala exatamente da gestão de resíduos plásticos pós-consumo, a perspectiva para a reciclagem no Brasil. E tem dados de 2012, tem dados de até 2010, mas com algumas projeções, mas que mostram, por exemplo, que no mundo, até 2010, nós tínhamos uma produção mundial de 265 milhões de toneladas de plástico. E ela apresenta, inclusive, alternativas, né? Inclusive para essa questão da reciclagem, as formas de reciclagem. No Brasil, os dados do Brasil também, a América Latina é responsável por 5% dessa produção de plásticos.
Enfim, mas é importante que, para além de pensar no ciclo da moda, pensar também nesse processo como um todo, na visão como um todo. Quantos dessas indústrias da moda hoje participam, por exemplo, dos comitês de bacias, né? Quantos representantes... Esse é um ponto importantíssimo, Ângelo. Quantos desses participam para a gente, né, enfim, estar junto, dialogando e óbvio, com nossos diferentes pensamentos, e que bom que a gente tenha diferentes pensamentos, mas com base naquilo que hoje mostra que a gente está, né, como que a Terra, né, como que o nosso planeta está vulnerável e que a gente precisa tomar atitudes mais amplas do que simplesmente do que não somente, né? É claro que isso é muito bom, é um aprendizado, e a partir disso que a gente passa a olhar o todo, mas é preciso olhar o todo para que a gente possa compreender que aquilo que acontecer à Terra, né, acontecerá aos filhos da Terra. Muito obrigada, Ângelo, uma participação importantíssima, e eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, para falar mais amplamente. Eu concordo piamente com o Ângelo que a gente precisa falar, quando cria compartimentos, acaba que a visão fica um pouco mais simplificada. Eu acho que esse momento hoje, é por isso que estou tão feliz de estar aqui com vocês, tão feliz. A gente começou esse papo às 9 horas da manhã, tá? A gente tem mais de 650 inscrições para esse webinar. A gente está por volta de 200 participantes por mesa, tá? Ou seja, é importantíssimo a gente falar sobre o mercado, qual é o papel do mercado da moda nesse momento. Então, a gente tem, claro, caminhos. Esse painel, todo esse conteúdo, ele foi criado antes do Covid, né? Ele foi criado, a gente teria um evento físico aí dia 20 de março. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Esse era um evento físico que ia acontecer dia 20 na Unibis. A gente antecipou aí e adiamos no dia 12. A gente está desde o dia 12 já em distanciamento social e realmente modificamos absolutamente toda a rota dos projetos do Movimento Equerry a partir do dia 12. Então, a gente um pouco, né, não quis também tirar completamente alguns subtítulos como esse do microplástico, que a gente considera que são importantes também para a gente falar, mas eu concordo com o Ângelo que hoje eu fico até mais satisfeita de poder falar como um todo. Mas como é que a gente está se posicionando, né, como profissional que trabalha no mercado da moda e no mundo hoje, nesse momento que a gente está passando. Então, vou passar agora a palavra para o José Guilherme. Tá? Queria que você se apresentasse. Obrigada e seja bem-vindo. E você tem que, acho que é melhor você... Isso, seu áudio, José Guilherme, seu áudio está... Isso, agora foi. Liberei agora aqui. Está todo mundo me escutando aí, né? Boa tarde a agora todos. Agora sim. Né? Flavinha, tudo bem? Sou fundador e gestor da Cotton Move, né? Que é uma empresa que produz tecidos e confecções circulares, né? A partir do aproveitamento de resíduos pré e pós-consumo da cadeia do jeans. Né? O assunto aqui eu estou acompanhando das 9 horas, que eu vou tentar focar direto no tema do microplástico. Tá? Tem muito comentário a fazer, mas eu vou me manter nele. E tem um estudo de 2010 publicado pela Universidade Irlandeses, também pesquisa meio ambiente, não sabe só fazer whisky. Né? Eles mapearam 16 pontos no mundo onde existiam praias, ribeirões, rios, né? Contaminação de microplástico. Isso gerou todo um estudo dentro das residências do consumidor, né? E onde eles constataram que isso, a gente sempre coloca todo o problema aí para a indústria toda, né? A indústria gera resíduos plásticos, mas o maior problema está dentro do domicílio, né? Quando a gente efetua a lavagem de uma peça
feita com microfibras, né, de poliéster acrílico, né? Em cada banho pode-se soltar 1.900 partículas Uau. de nanopartículas menores que é uma cabeça de um alfinete. Isso vai Querido, para o desculpa, ribeirão. Zé Então, Guilherme, eu assim, vou te interromper, desculpa só um pouquinho. Eu vou pedir, eu vou desativar o vídeo para ver se a gente, porque tá cortando um pouco. Não sei se vocês estão também com dificuldade de ouvir o Zé, ou sou só eu. Acho que está todo mundo. Então, eu vou desativar o vídeo. Vocês podem desativar o vídeo de vocês, por gentileza, para ver se a conexão melhora? Obrigada. Melhorou aí? Estão me ouvindo? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Vamos lá, Zé. Obrigada, que estava ótimo. Pouquinho. Eu vou te interromper. O problema é que está todo mundo... eu vou encerrar aqui o meu vídeo também para ver se melhora para vocês. Tá. Então, assim, esse assunto é abordado sempre no tema de indústria e pouco falado sobre o tema do consumidor, né? Qual que é o papel dele, o que poderia ser feito de ações efetivas, né? Quando essas peças sintéticas são lavadas, né? E que é onde é a origem da contaminação do microplástico. Então, eu trouxe esse assunto aí porque a gente está falando da indústria, né, de produtos químicos, das lavanderias, das tecelagens, da fiação, e pouco se fala sobre a contaminação pelo uso doméstico, né? Não só a utilização da água, né? E também a ação mecânica das peças sintéticas dentro dos equipamentos domésticos. E até eu gostaria de ouvir um pouco da opinião aí do Antônio sobre se a CETESB tem, o governo tem algum pensamento, alguma linha de pensamento em relação a fazer esse trabalho também em conjunto, que eu acho que tem que ser incluído o consumidor em toda essa rede que a gente está criando. Espera aí que o Antônio está sem... Zé, você está aí? Eu tô com um problema né? aqui. Tá. Acho que talvez um pouquinho sua internet, talvez tá muito cheio também, né? Tem muita gente online. Eu vou ativar o do Antônio. Antônio, você Zé, você fez uma pergunta para o Antônio, é isso? Exatamente, porque a gente está falando sempre da indústria, a indústria da moda, só que a gente também tem que pensar as ações com o consumidor, né? Falando no assunto do microplástico, tá? Estou sendo bem a pergunta técnico era e bem se a CETESB tem porque alguma a origem é aí, né? Bom, se ele tem consciência do governo, né? Existe claramente a consciência do governo e essa questão vai ao encontro de outro problema, que é a quantidade de fármacos que nós encontramos na nossa água, né? Então, por similaridade, eu gostaria de falar disso. Também na Holanda foi descoberta a presença de mais de 400 fármacos na água da Holanda, que é toda vinda de fora do Reno e do Sena. O microplástico é o mesmo problema. O microplástico está em cada saída de uma máquina de lavar roupa ou de uma lavagem. Então, existe sim a consciência disso, e aí nós vamos bater num outro ponto onde é necessária uma evolução tecnológica, que é no tratamento da água, né? O que nós tratamos na água servida hoje? Qual que é a metodologia que nós temos de tratamento? Concordo com você, a maior fonte que nós temos hoje é do consumidor doméstico. Só que, veja, temos duas abordagens aí. Vamos cuidar de melhorar o tratamento dessa água. Agora, e a questão de nós analisarmos esses produtos que estão sendo colocados no mercado? Então, se está sendo colocado no mercado uma fibra que passa por esse problema, então nós temos que rever. Nós vamos ter que repensar a utilização dessas fibras. Exato. Porque unicamente ficar... É uma força-tarefa, né? Então, né? Nesse sentido que eu falei, acho que um ponto muito importante é o trabalho conjunto do Estado com o setor, né? Nós precisamos trabalhar junto. De que maneira que a gente pode evoluir o nosso produto de modo que eu consiga controlá-lo no meio ambiente, a sua presença no meio ambiente. Mas concordo muito com sua colocação, sim. Obrigada, Antônio. Zé,
Bom, quer continuar? Porque eu... Só para fechar, então, os microplásticos, na realidade, a indústria do Brasil nem é uma expert em microfibras, né, em fabricação de sintéticos, né? O nosso forte realmente é a cadeia do algodão. Mas eu acho que a Flavinha tem uma mensagem boa, a Flávia Aranha, para passar para a gente sobre essa história de algodão, fibras naturais, né, processos naturais. Seria interessante a gente ouvir ela, já que o prazo aqui está, o tempo, né, meu prazo, está se eu gostaria, esgotando antes de pensar, é isso, obrigada. Eu queria, antes de passar a palavra para a Flávia, eu queria ouvir a Juliana, do GT de Água do Pacto Global, que acho que ela tem uma visão bem panorâmica e incluir um pouquinho a Agenda 2030, e ver o que a gente vai precisar nessa questão. Gil, você está aí? Você tá aqui, aí, né? sim. Você consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir bem. Okay. Então, se pudesse colaborar com a gente aí nessa discussão, claro. Como que essa agenda vê a questão do microplástico? Claro que a gente está falando de um tema maior, a gente sabe que a gente está num período onde a gente não vai conseguir ser específico nesse painel como a gente gostaria, quem sabe a gente retoma isso um momento onde os assuntos, né, as prioridades forem outras. O que a gente está falando agora, hoje, realmente, como a moda ela se insere nesse quadro atual, o que a gente vem falando desde as 9 horas da manhã. Mas eu acho que, se você tiver alguma coisa para acrescentar ou para nos ajudar nessa conversa, o algodão natural ele tem características naturais. Essa palavra é natural, ele não tem substâncias químicas que tem aí os microplásticos, eu digo, desculpa. A questão do plástico em si, como a gente ouviu falar nos últimos 2, 3 anos, plástico de primeiro e único uso. Depois vieram os microplásticos. A gente vai se deparando com um problema que vem do outro. Então, como é que a gente se posiciona aí, e aí muito nessa visão da Agenda 2030 da ONU? Claro. Obrigada, Chiara. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar presente aqui com todos esses especialistas, debatendo esse tema que é tão importante para a ONU, né, para a agenda do Pacto Global. Eu só queria me apresentar rapidamente. Eu sou a Juliana Moreira, então sou assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global. E para aqueles que ainda não conhecem, essa iniciativa, o Pacto Global, ele foi lançado em 2000, pelo então secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, e o Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem as suas estratégias e operações a 10 princípios universais, né, nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção, e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. E, então, a Rede Brasil do Pacto Global, a iniciativa está no Brasil desde 2003. E a gente acredita, né, que o setor privado, as empresas, elas têm um papel essencial nesse processo de atingir, né, o desenvolvimento sustentável. Existe a Agenda 2030, que o Carlos apresentou, né, com 17 objetivos, e nós acreditamos no papel, então, do setor privado, como grande detentor do poder econômico. Ele também é grande propulsor de inovações e tecnologias e grande influenciador e engajador dos mais diversos públicos, né? Dos governos, fornecedores, colaboradores e consumidores. E para falar um pouco sobre o tema do painel, né? A gente sabe que o problema dos plásticos no oceano é grande e aumenta a cada ano que passa, né? Tem um estudo que foi liderado pela Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, que estima que 8 milhões de toneladas de plásticos vão parar todos os anos nos mares por diversos motivos, pelo descarte incorreto e ainda a liberação dos microplásticos, né, que são partículas de até 5 milímetros que estão presentes em alguns cosméticos e tecidos sintéticos que poluem as águas e afetam todo o ecossistema. Então, esse é um problema bastante grande que a gente está endereçando, né? Existem várias iniciativas da ONU, por exemplo, a ONU Meio Ambiente lançou a campanha Mares Limpos, a Unesco lançou a Década dos Oceanos. Então, assim, é uma agenda que está ganhando espaço, ganhando corpo, porque é uma coisa muito importante, né? Se a gente não agir agora, nós vamos ter futuramente mais plásticos nos oceanos do que peixes. Então, é muito importante. E existe, né, na Agenda 2030 um ODS específico, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável específico que trata da questão dos oceanos, que é o ODS 14, que fala da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável. Então, é muito importante, esse ODS ele tem 10 metas, e a meta número 1 é, até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, né? Especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. E assim, a Agenda 2030, os ODS, eles são integrados e indivisíveis. Então, todos eles se conectam, principalmente o ODS 17, que já foi falado aqui bastante. Então, a gente acredita muito na força das ações e parcerias colaborativas para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente acredita que essa é uma jornada coletiva, né, que envolve empresas, envolve o governo, a sociedade civil, as ONGs e todos os países e todas as partes interessadas, né, para a implementação deste plano. E aqui na Rede Brasil do Pacto Global, nós estamos lançando, né, uma iniciativa super bacana, iniciativa pela limpeza dos mares no Brasil, que agora ela foi nomeada, né, batizada como Blue Keepers, como se fosse Guardiões Azuis. Essa iniciativa estava prevista para ser lançada num workshop da plataforma de oceanos do Pacto Global, que ocorreria no Rio de Janeiro, no dia 17 de março, mas infelizmente, devido ao cenário atual, nós tivemos que cancelar, mas ela vai ser lançada em breve. Mas esse projeto ele surgiu devido a essa necessidade, então, de impedir que os resíduos sólidos, em especial plástico, né, cheguem aos oceanos. A gente sabe que atualmente são produzidas 242 milhões de toneladas de lixo plástico e cerca de 8 milhões eles entram nos oceanos anualmente, né? E 90% do lixo marinho é plástico. E 120 milhões de toneladas de lixo plástico estão acumuladas no mar. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, o Brasil é o 16º país que mais contribui com o lixo plástico nos oceanos. Isso também impacta na biodiversidade. Então, são dados, assim, muito importantes. Então, essa iniciativa, ela tem o apoio da Braskem, da Fundação Avina, da Unesco, da Ambev, da Plastivida. E, assim, vocês estão todos convidados a fazer parte da iniciativa, conhecerem um pouco mais. Ela tem 3 objetivos, então, só para fechar aqui, essa iniciativa que a gente está lançando, a Blue Keepers, ela tem o objetivo de contribuir, então, para a redução dos resíduos sólidos, em especial plástico, nos rios e ecossistemas costeiros, né, impedindo que eles alcancem os mares, e o objetivo também de construir uma rede de instituições e empresas para trabalhar em conjunto, para analisar, desenvolver e investir em ações e inovações para a redução dos resíduos sólidos nos oceanos, né? E também temos o objetivo de dar escala a projetos de sucesso que já estão em desenvolvimento no país e transformá-los em projetos coletivos. Nós temos algumas ações de curto e longo prazo, como identificação de soluções e tecnologias que já existem para serem escaladas, e também vamos fazer um projeto de longo prazo super bacana que envolve a elaboração de um diagnóstico das bacias hidrográficas no Brasil, né, identificar onde que é gerado, onde tem a maior geração de resíduos plásticos nessas bacias brasileiras, né? Priorizar, então, as nossas áreas de atuação e construir umas soluções específicas para contenção ou remoção desses resíduos. Então, assim, essa iniciativa ela vai ser lançada em alguns meses e se vocês quiserem mais informações, é só entrar em contato comigo. Obrigada, querida. Não, a gente vai espalhar também todos esses conteúdos aí, espalhar e reverberar, porque é muito importante a gente se unir. O que a gente percebe, né? Eu vou passar a palavra agora para a Flávia, mas o que a gente percebe é que é um assunto, né? É ampliar, né? Engraçado, interessante e significativo quando o Ângelo fala dos compartimentos. A gente foi meio direcionado para compartilhar, né? Desculpa, criar compartimentos de assuntos, mas agora o chamado, o call to action é olhar para o todo, né? E eu adoro quando a ONU criou, assim, eu me sinto muito apoiada pelos 17 ODS, que eles são indivisíveis. Não dá para falar um sem falar do outro. Um impacta o outro, né? Então, que bom. Muito obrigada, Juliana, pela sua colaboração. Conte que você sabe que somos parceiros. Não é à toa que eu assumi aí um papel de embaixadora
do Pacto Global também da ONU com vocês e uso, assim, tenho essa missão assim, com muita responsabilidade, e a gente vai reverberar todos os conteúdos, que eu acho que depois desse webinar a gente vai ter muito o que trabalhar para unir essas empresas todas aí em todos os programas do Pacto, tá? Querida, obrigada. Eu queria passar a palavra para a Flávia, que eu lembro que lá atrás, eu não sei, mais de 10 anos atrás, no mínimo, a gente chamava, no Ecoar, era a princesa da sustentabilidade. E junto, a Flávia está aí há muito tempo, num esforço contínuo. E eu acho que é isso que divide um pouco as pessoas que usaram as práticas de impacto positivo como marketing ou como oportunidades de comunicação, e aquelas que, de fato, o coração bateu mais forte e foi um chamado, né, de novo, um call to action como missão, né? E eu acho que a Flávia, ela justamente é uma das representantes desse movimento. E eu queria que, Flávia, você falasse um pouquinho sobre o algodão que você usa como matéria-prima, porque é ele que tinge naturalmente, né? É dele que você tira essas expressões da biodiversidade brasileira que são de uma beleza incalculável. E aí, como que você vê, né, o seu trabalho, que ele é embasado em algodão natural versus essa preocupação do microplástico que está aí sendo falada nos últimos 2 anos? Primeiro se apresenta um pouquinho, Flá. Obrigada pelo convite, Chiara. Muito bom estar aqui com você. Realmente faz uns 10 anos já que a gente está juntas nessa, né? E, bom, sou Flávia Aranha, sou estilista, trabalho com corantes naturais e fibras orgânicas há 10 anos. A nossa marca tem 10 anos, completou 10 anos no final do ano passado. E, de fato, a marca surge já com essa premissa de gerar impactos socioambientais positivos, né? Tentando transformar a cadeia da moda. Então, nosso eixo, e acho que faz muito sentido essa fala de que os impactos todos são integrados, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. E acho que a minha contribuição aqui nessa conversa é muito falar do algodão, mas também falar muito da minha experiência com os corantes naturais em relação à água, porque a gente pode observar que o próprio funcionamento das plantas, né, já é mais holístico, já é integrado, né? Então, a gente consegue observar como tudo está integrado e como uma coisa impacta a outra. Então, esse é um pouco o drive assim, da marca, onde a gente atua entendendo que todos os nossos movimentos têm relações, né, de impacto com todos os outros eixos, né? Então, social, ambiental, cultural, econômico, né? Que são os eixos da sustentabilidade. A gente trabalha basicamente com algodão agroecológico, com 2 grandes polos, um no Ceará e um na Paraíba, né? Natural Cotton Collar e a Justa Trama são 2 redes muito importantes para nosso ecossistema e são os 2 projetos baseados em agricultura familiar. Então, de novo, a gente está falando de uma cultura regenerativa, né? Então, ela regenera o solo, as águas, são culturas intercaladas. Você planta algodão, mas você também planta outras espécies que garantem sua segurança alimentar. A gente tem visto muito a potência da regeneração do solo com o plantio de um algodão agroecológico, né? E integrado também, misturando todas essas espécies. A gente tem tido uma tentativa de plantar também corantes naturais junto com os algodões, com algodão, para tentar também fomentar esse ecossistema. O que a gente pode ver é que no tingimento, o algodão orgânico, ele tem uma rentabilidade muito maior, né? Ele rende mais a cor, o corante, quando ele é orgânico, quando ele não tem agrotóxico, né? Então, você vê que toda uma cadeia limpa, ela se retroalimenta, isso é muito interessante. E aí, a gente indo para os corantes naturais, o que eu tenho visto ao longo desses anos é que, ao passo que a gente foi medindo a qualidade da água que a gente usa ao usar os corantes naturais para o tingimento, é que a água sai mais limpa do que ela entra. Então, um exemplo disso é que um dos fixadores que a gente usa naturais são os taninos, que são extratos de cascas de árvore, mas é uma substância presente em muitas plantas, como folha de caju, de goiabeira, e o tanino também é usado para limpar a água. Então, quando a gente usa um fixador natural, a gente acaba também limpando a água, né? Nosso processo de tingimento, ele é vegetal, mas a fixação também. A gente é 100% livre de petroquímica. Então, o que a gente vê
é que esse sistema faz com que a água permaneça limpa do começo ao fim, né? Hoje a gente tem uma dificuldade, por exemplo, quando eu faço um tingimento natural com uma água da chuva, eu tenho um tingimento muito mais potente do que quando eu uso uma água já tratada da Sabesp, porque ela vem com alguns químicos, com cloro, com um pH mais ácido. Então, o que a gente vê é que se a gente conseguir criar sistemas e usar tecnologia, né, muito, acho que pesquisa e inovação tecnológica, mas também observar como esses organismos, né, como esses ecossistemas sempre se relacionaram, né, ou seja, buscar um pouco do conhecimento ancestral e aliar isso à inovação e à tecnologia, que é muito nesse eixo que eu tenho trabalhado esses anos todos, a gente pode encontrar soluções que não são óbvias e que são renováveis, que são regenerativas. Eu acho que é muito... acho que esse momento atual, nessa crise de saúde política, também fala muito sobre isso, sobre como a gente precisa parar para olhar e realmente ter mudanças drásticas, né? Acho que a partir de agora, da maneira como a gente se relaciona, como a gente consome, como a gente cuida do planeta. Então, acho que não adianta também a gente ter um sistema super positivo como o nosso, que limpa a água, né? Então, você vai fazer um tingimento, né? E a gente sabe que o tingimento sintético é um dos pontos mais agudos, né? No sentido do impacto negativo da moda na indústria. Então, mas mesmo assim, não adianta você ter um sistema produtivo super limpo se a gente continuar consumindo da maneira que a gente consome, porque a hiperprodução também é um problema, né? A gente precisa respeitar um pouco mais o tempo desse ecossistema, o tempo do plantio, o tempo da colheita, o tempo da natureza. Nesse sentido, também acho muito importante que a gente comece a criar produtos com maior qualidade para que as pessoas possam consumir em menor escala, né? Isso acho que também é fundamental, porque senão, de fato, a gente não tem água para sempre, a gente não tem água infinita, nossos recursos precisam ser bem usados, né? Um outro ponto que eu acho interessante... A conversa realmente é mais ampla, né? Eu acho que a gente foi, agora me vi um flashback dos últimos, na minha cabeça, nos últimos 10, 15 anos, parece que assim, a velocidade até da informação, porque o que o movimento Ecoera preza e o que a gente vem construindo ao longo de 13 anos, né? É informação que precisa ser aprofundada, não dá para criar uma informação a cada 5 segundos, né? Então, eu acho que isso abordou uma questão importantíssima, que eu acho que vai nortear, né, talvez esse mercado de moda pós-Covid-19, o tempo, né? Como que vai ser esse tempo de produção, tempo de consumo, tempo de descarte, tempo de reciclagem, tempo de biodegradação, assim, que tempo é esse que a gente vai precisar o tempo, né? Quando a gente fala agora, porque o painel, né, a gente realmente não focamos nesse painel do microplástico, né? Mas o que eu acho é que se a gente fosse pensar em materiais, o natural, que se biodegrada com muito mais facilidade, e aquele que é sintético, que não, né? Então, a gente tem aí esses dois momentos importantes aí. Acho que isso é fundamental, né? A gente começar a olhar para esses ciclos, né? A gente fala muito de moda circular, mas a gente tem que entender que a partir do momento que a gente pega um petróleo debaixo da terra, a gente transforma ele em plástico, o planeta, né? A princípio, ele é redondo. Então, a gente tem esse espaço para trabalhar. Onde a gente vai colocar esse plástico, né? Por mais que a gente tenha reciclagem, eu acho que é muito importante que a gente tenha muita responsabilidade com o uso do plástico. Ele não pode ser baseado apenas numa decisão econômica, né? É preciso reduzir ao extremo o plástico para os casos que ainda a tecnologia não conseguiu suprir outra alternativa. Então, é preciso ter uma consciência no poder decisório do uso do plástico nas cadeias produtivas. A produção, né? Uma decisão de design também, né? Isso, e que não pode ser apenas econômica. Eu acho que o que a gente está falando hoje, politicamente, as decisões não podem ser estritamente econômicas, porque todos os impactos são integrados, né? Então, o impacto social, ambiental e econômico, eles são integrados. Não existe uma decisão do ponto de vista único, né? As coisas não são separadas, né? Acho que a vida
é integrado. A gente precisa olhar muito para nosso próprio ecossistema da vida para entender que caminho seguir. E nesse momento, Flávio, muito eu obrigada. Também gostaria de fazer um complemento ainda. Eu preciso passar só a palavra para a Malu, do SOS Mata Atlântica, que vai se apresentar. E, Malu, querida, tudo bem? Oi, tudo bom? Deixa eu abrir minha câmera. Por favor. Malu, você tem a palavra aí, queria que você se apresentasse. Esse é um painel que você começou já há um tempinho, a gente está desde as 9 horas da manhã aqui nesse webinar, a gente teve mais de 600 inscrições e estamos aqui em assuntos muito importantes, muito pertinentes. Claro que a gente fala do mercado de moda, a gente fala dos 4 pilares da sustentabilidade, a gente fala dos setores, né, que precisam se unir, o privado, né, o terceiro setor e o público na construção dessa narrativa que se torna possível. E hoje, né, esse é um evento que ia acontecer há 2 semanas atrás de forma física e a gente resolveu continuar ele online, porque a gente tem uma discussão que se priorizou, né? Como é que o mercado da moda vai se posicionar pós-Covid, com esse consumo que vai diminuir. E eu queria ouvir um pouquinho, o SOS Mata Atlântica tem uma visão muito moderna, eu vejo, muito clara sobre como o terceiro setor ajuda a gente nessa hora. Eu acho que a gente tinha uma visão do terceiro setor há 5 anos atrás e mudou completamente. O terceiro setor ajuda a gente a ter boas práticas, sabe? Então, e a gente já fez parceria juntos, né, Malu, com a SOS Mata Atlântica inúmeras vezes, sempre de sucesso, ou seja, compartilhar esses conhecimentos, né, esse coletivo, né, essa força-tarefa que foi muito falado nesse painel aqui, mas está sendo falado desde o início. O Carlos do Pacto Global apresentou a Agenda 2030, falamos muito no ODS 17, que é o ODS que rege aqui essa plataforma Moda pela Água, que une empresas para discutir, abrir agenda para discutir o recurso hídrico de forma responsável. E queria ouvir um pouquinho aí, você se apresentando e um pouquinho da sua visão aí de como que o terceiro setor está se preparando para ajudar os outros setores nesse momento tão delicado. Bom, é um prazer estar falando com vocês. Obrigada por esse convite para a SOS Mata Atlântica. A última vez que estivemos juntas com a Ecoera foi lá no Fórum Mundial da Água, né, no stand da SOS Mata Atlântica, falando justamente sobre essa importante relação da água, da conservação com a moda. E o papel da SOS Mata Atlântica, nós somos uma ONG, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, voltada à defesa do bioma Mata Atlântica e de 3 pilares que são nossas causas prioritárias: a floresta, a água e a mobilização das pessoas, né? Nesse sentido, a nossa missão é inspirar as pessoas para a defesa e para a sustentabilidade, defesa dos nossos ecossistemas e sustentabilidade. E acho que tem uma sinergia muito grande com a moda que faz nada mais do que isso, que é inspirar as pessoas, levar tendências, mostrar a importância das pessoas se unirem, né, em determinadas ações, modelos e causas, sem estereótipos, sem rótulos, sem preconceitos. Então, esse é um grande desafio, acho que, do terceiro setor, nesse momento que o mundo está passando. A gente vem tendo vários retrocessos aí nas políticas públicas em relação à diminuição da participação da sociedade nos espaços de tomada de decisão, quando o mundo, a emergência de mudanças climáticas, esses problemas de saúde pública que a gente enfrenta, demandam exatamente o contrário, a maior participação da sociedade. E uma das contribuições que a SOS Mata Atlântica traz e que eu quero compartilhar com vocês aqui é o olhar que nós fazemos sobre a água, sobre a qualidade da água dos rios no Brasil, um levantamento que é feito de forma permanente e voluntária por mais de 3.500 voluntários que participam na nossa rede, um projeto que se chama Observando os Rios. Nós lançamos os dados da qualidade da água de 240 pontos de monitoramento distribuídos em 191 rios e trechos de rios de 17 estados do bioma Mata Atlântica. Justamente de rios onde estão as maiores concentrações, os grandes centros urbanos, as maiores concentrações de população, né?
as principais capitais brasileiras e Distrito Federal estão neste levantamento nosso, à exceção do bioma amazônico e do Pantanal. Mas são grandes cidades, grandes centros urbanos, portanto, grandes consumidoras de água. E o retrato que a gente tem dessa qualidade de água não é bom. É um retrato de alerta. Esse retrato aponta que de todos esses rios monitorados, nós temos, infelizmente, 78,8% da qualidade da água monitorada com uma condição regular. E 15%, quase 16% com qualidade ruim, o que mostra que a nossa questão de insegurança hídrica e de indisponibilidade, ou seja, exclusão hídrica para esse direito humano, que é o acesso à água em qualidade e quantidade, não está sendo respeitado no Brasil. E o que a moda tem a ver com isso, né? Eu acho que estar na moda hoje é ser sustentável, é respeitar esses direitos, é entender as várias dimensões. Quando a gente fala de água, são várias dimensões. É a dimensão ecossistêmica, a dimensão humana, a dimensão dos valores espirituais e imateriais e a dimensão econômica. E vejam que nessa pandemia, né, nessa terrível pandemia, a principal ação que a gente tem que fazer é a higiene. Lavar as mãos, lavar o rosto, lavar a roupa. Isso pressupõe um consumo e um acesso à água, coisa que muitas de nossas comunidades, mais de 35 milhões de pessoas no Brasil, não têm acesso à água limpa. Então, é esse recado que a gente quer trazer. E não adianta você comprar um produto sustentável, biodegradável, produzido de forma socialmente correta, se na hora de lavar e higienizar você vai usar produtos que não são biodegradáveis, você vai usar água de forma irresponsável, vai lançar esse efluente e isso vai chegar nos nossos rios. Dessa contaminação que a gente monitora nesses rios, né, que dá 78% com condição irregular, muito desses poluentes são dos saponáceos, detergentes e produtos que são biodegradáveis, que são lançados na água, tanto tratada como não tratada, nos remanescentes de esgoto, e que nos rios acabam formando nutrientes que formam espumas, matam os peixes, comprometem a qualidade e a disponibilidade dessa água. Então, estamos todos ligados na mesma cadeia e é esse o recado que a gente queria trazer para vocês. Obrigada, querida Malu. É realmente uma força-tarefa, assim, quando eu digo assim, realmente a gente está... no Equerry a gente tem falado muito que chegou a hora de sair do eu e ir para o nós. Parece óbvio, né? Mas a gente nunca conseguiu direito fazer isso. Eu acho que agora é um call to action do mundo para o mundo, não vai ter outra maneira. É assim mesmo. Gente, eu vou ter que encerrar, desculpa, eu vou ter que encerrar esse painel, a gente está com uma agenda, já estamos atrasados. Esse debate foi maravilhoso, queria agradecer enormemente a participação de todos vocês. A gente vai continuar esse papo, é muito assunto. A nossa equipe está aí destrinchando tanto conteúdo assim, para a gente espalhar em rede depois. E a gente vai voltar a falar, vai voltar a marcar outros webinários, porque temos muito o que conversar para, de fato, a gente poder fazer parte da diferença que o mundo pede hoje. Agradeço a todos vocês e até já.